Olá, turminha do sexto ano do Instituto Educacional Sanches Rosa. Tudo bem com vocês? Um ótimo dia a todos. Estamos aqui na nossa quinta aula. Essa quinta aula de ciências, o conteúdo programático destinado a ela são as correções dos exercícios da lista que eu passei para vocês, que é uma lista com exercícios um pouco mais complexos, um pouco mais complicado, esses exercícios. Então, nós vamos fazer essa correção juntamente com vocês, porque na próxima semana vocês vão me entregar para eu dar esse visto, dar esse aval aí da correção dos exercícios, tá ok? Bem como os livros, para eu avaliar se estão completos ou não. Então vamos lá, tem em mãos aí esses exercícios, tá? Vou tentar tirar as duas, vamos fazer o processo de eliminação das alternativas que tem, né? E vamos mostrar por que escolhemos aquela alternativa e não, tá? Então vamos lá, no capítulo 1, Terra, Planeta, Água, é o título do capítulo, e esse exercício, exercício número 1 do Infenas, tá? Diz assim: podemos considerar agentes internos e externos do globo terrestre, respectivamente. O que ele está falando aqui? Esse respectivamente quer dizer nessa mesma ordem, ou seja, primeiro tem que ser agente interno e depois agente externo. Tá? Interno é o que acontece no interior do planeta, e externo é o que acontece na parte superior do planeta. Então a primeira alternativa, ó, letra A, tectonismo e intemperismo. Correto, essa é a alternativa correta, letra A. Tectonismo e intemperismo. Porque o tectonismo a gente está falando das forças tectônicas, das placas tectônicas, a dinâmica dessas placas. Isso acontece no interior do planeta. Tá? O intemperismo já está mais associado à questão de agente degradador da rocha. Tá? São um processo de, não é erosão, mas só para você ter uma ideia um pouco melhor. Você tem 3 tipos de intemperismo: físico, biológico e químico. O físico, os agentes que vão atuar são vento, tá? Basicamente vento, tá? No intemperismo químico, você já tem água associada, tá? Então, você tem movimentação com água, tá? E você tem também o biológico, que é relacionado à vida. Então, essa é a alternativa correta. Por quê? O tectonismo é um agente interno e o intemperismo é um agente externo, acontece na parte superior do planeta. Vento e vulcanismo? O vento não é interno. Então, aí já... E vulcanismo é interno, não é externo. Então, essa letra B está eliminada. Águas correntes, letra C, águas correntes e intemperismo. A gente já viu que águas correntes acontecem na parte superior do planeta. Não é na parte interior do planeta. Então, eu elimino a letra C também. Letra D, vento e águas correntes. Bem, vento não é agente interno, é externo. Eu elimino a letra D. Nenhuma das respostas? Não, porque a gente já viu que a letra A está correta. Então, a resposta para essa número 1 é letra A. Número 2. Associe os dados da primeira coluna com seus correspondentes na coluna de baixo. Então, vamos lá. Letra A, atmosfera. A letra A vai fazer referência ao quê? Camada gasosa que envolve a Terra. É a atmosfera. Tá? Então, aonde tem essa alternativa, você vai botar a letra A. Núcleo interno. Tá? Você vai colocar assim, ó, camada sólida no interior da Terra, composta de níquel e ferro. E por quê? Porque o núcleo se divide em parte interna e interna. O núcleo externo é líquido, o interno é sólido, ambos com ligas de ferro e níquel. Tá? Então, onde você... É a última opção ali, ó. Vai botar a letra B. Hidrosfera, letra C. Hidrosfera, camada líquida da Terra constituída de água. Ali que você vai colocar a letra C. Letra D, manto.
você vai colocar onde está a camada da Terra, que é composta de magma. Então é a primeira alternativa ali, letra D. Letra E, núcleo externo. Você vai colocar camada líquida do interior da Terra, composta de níquel e ferro, que a gente acabou de falar. E letra F, crosta, não crosta, crosta terrestre. Você vai colocar na camada mais externa e fina da Terra. Eu mostrei isso, eu fiz aquele desenho, lembra do ovo? A casca do ovo cozido é a crosta, a clara é o núcleo e a gema perdão, a clara é o manto e a gema é o núcleo. Lembra? Se você cozinhar um ovo e cortar ele, você vai perceber isso. Então, qual que vai ficar a sequência aí? D, dado, né? E de escola, F de família, A de amor, C de casa e B de bola. Tá? Essa sequência. D, E, F, A, C, B. Número 3, o FRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é adaptada, ou seja, teve umas alterações. Diz assim, ó, em abril de 2010, a Europa foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas liberada pela erupção do... Aí tem o nome do vulcão lá da Islândia. A erupção desse vulcão, assim como a de outros dispersos na superfície da Terra, pode provocar alteração na vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. Nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se em um fenômeno natural que pode causar... Então, o que a erupção vulcânica ela provoca? Vamos analisar as opções. Letra A, a formação de rocha metamórfica e os tremores de terra. Metamórfica não, porque a metamórfica acontece quando você há choque, geralmente choque de placas, ou um hidrotermalismo, quando você tem água associada. Não é. Letra B, a elevação da temperatura global e o empobrecimento da fertilidade do solo. Errado. Os vulcões, eles têm uma... Quando aquela rocha ela se decompõe e vira solo, ela é muito fértil, muito rica. Tanto é que lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná, você tem plantações de uvas. Por que lá você tem uvas boas? Por causa da terra roxa, né? Desses derrames de basalto da formação serra geral. Tá bom? Então não é essa a opção. Letra C, a formação de rocha magmática e o enriquecimento da fertilidade do solo. Correto. Está correto. Você tem rochas magmáticas, na verdade são rochas vulcânicas, tá? Mas magmáticas, extrusivas, e enriquecimento do solo, tá? A fertilidade do solo, por conta dos elementos que saem ali, geralmente ferro e magnésio, tá bom? Letra D, mas vamos continuar. Letra D, a redução da temperatura global e a formação de cadeias de montanhas? Não, você não tem redução da temperatura global nem de formação de montanhas. Tá? A geração de rochas sedimentares é a redução da temperatura global? Não, você forma rocha ígnea, não é rocha sedimentar. Sedimentar se forma em bacias sedimentares. Tá? Então, a letra I correta é a letra C, de casa. Número 4. Vamos lá. Número 4 da UDESC. Atualmente, a crosta terrestre é constituída por cerca de 12 placas tectônicas. Isso de um modo global, um modo maior, tá? Que ficam literalmente boiando em cima do magma pastoso. Eu até falei um pouco sobre essa questão da reologia do magma, né? Da viscosidade dele. Há milhões de anos, quando se iniciou sua movimentação, é provável que houvesse menos placas, ao se moverem em vários sentidos pelo fato do planeta ser esférico. As placas acabaram se encontrando em determinados pontos da crosta e dando origem aos dobramentos modernos, terremotos, etc. Assinale a alternativa que contém o nome da placa tectônica sobre a qual o Brasil está situado. E aí o que é interessante, no livro de vocês tem a foto das placas, tá, globais. Então a resposta correta é a letra E, placa sul-americana.
tá? A placa sul-americana. Número 5, da Unesp, tá? Universidade Estadual de São Paulo. No mundo, diariamente, acontecem abalos sísmicos que estremecem a superfície terrestre. Há os terremotos fracos, sem grandes consequências, e aqueles mais intensos, que provocam fendas no solo, destruição de prédios e deslocamento da terra, muitas vezes associados com mortes também. As populações que vivem em áreas suscetíveis a esses terremotos precisam tomar providências para enfrentá-los. Embora não possa saber exatamente quando eles ocorrerão, assinar então a alternativa que identifica esses movimentos geodinâmicos e que contém exemplos de locais onde eles já ocorreram com grande intensidade. Tá? Então está falando de abalo sísmico. Tá? Então ele quer saber a alternativa que identifica os movimentos, esses movimentos geodinâmicos. Lembra de fatiar a palavra? Geo, terra, e dinâmico, movimentação. Então você tem movimentação de placa e com isso, quando as placas se chocam, quando elas se resvalam, você tem esse tremor, né? Esse abalo sísmico. Então ele quer saber qual é essa opção e qual o nome disso e os locais onde já ocorreram com grande intensidade, ou seja, magnitude alta. Então vamos lá. Orogênese, Inglaterra, Suíça e Áustria. Orogênese é formação de cadeias de montanha. Tá? Letra B, vulcanismo, Uruguai, Afeganistão e Portugal. Também não, as duas não. Maremoto, Islândia, Alasca, Groenlândia. E os locais estão meio incorretos. Né? Intemperismo. Temperismo a gente já viu que é parte erosiva, não tem nada a ver, né? Espanha, Nepal e França, não. E letra E, terremoto. Sim, terremoto é um abalo sísmico. Onde acontece? Japão, Argélia e México. Perfeito. Tá? Então a opção E. Letra E de escola. Tá bom? Número 6 é o processo que gerou a atual configuração dos continentes na superfície do planeta Terra resultou da fragmentação e do afastamento das terras emersas, que no princípio constituíram um único bloco chamado Pangeia. A gente já falou isso há 200 milhões de anos atrás. Você tem esse supercontinente Pangeia, que fragmentou-se em dois, Gondwana e Laurásia. A gente já falou disso. Duas teorias que tentam explicar esses processos são: letra A, isso está no livro, tá, pessoal? Eu pedi até para vocês sublinharem, se não me engano. Então, letra A de placas tectônicas e a descontinuidade de Morovicic. Bem, o que está correto aí é placas tectônicas, tá? Mas descontinuidade de Morovicic, não. Essa descontinuidade é para separar a crosta do manto, tá bom? Então não é. Ok? Letra B. Deriva continental, a letra A está errada, tá? Letra B, a deriva continental e a descontinuidade de Gutenberg. Volto a dizer, descontinuidade de Gutenberg é uma descontinuidade que separa manto de núcleo. Então também não é. Tá bom? É até chamada de zona, essa descontinuidade de zonas de baixa velocidade das ondas sísmicas. Letra C. A das placas tangenciais e das placas continentais? Não. Está incorreto. Letra D. As das placas tectônicas e da deriva continental? Perfeito. Placas tectônicas, porque elas vão fazer essa movimentação, tá? São as placas que onde os continentes estão, são nas placas, tá? E deriva continental, porque o nome deriva é viagem. Então, os continentes eles vão se movendo ao longo da história. Então, letra D. Mas vamos acompanhar a letra E. A descontinuidade de Morovicic e de Gutenberg. Não, porque uma separa crosta de manto e outra manto de núcleo, então não tem nada a ver. Então a resposta correta é a letra D de dado. E número 7, para encerrar o capítulo 1, é da Universidade Federal do Piauí, UFPI.
Assinale a alternativa que contém os principais agentes internos de formação de relevo. Então, ó, interno acontece no interior do planeta. Tá? Letra A. Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Correto. Tá? Tanto o tectonismo, que é parte de movimentação de placa, vulcanismo, né, que a gente já viu a estrutura interna dos vulcões, e abalos sísmicos, que são os terremotos, acontecem no interior do planeta. Mas vamos acompanhar as outras. Letra A está correta. Letra B. Erosão, abrasão e corrosão. Não. Tá? Erosão acontece na parte externa. Pedogênese, terremoto e erosão. Só o terremoto aqui está correto. Por quê? Pedogênese é formação de solo. E não é. E a erosão acontece na parte superficial. Vulcanismo, erosão e sedimentação. Bem, a erosão aí está fora, né? O vulcanismo está correto. E sedimentação acontece também na crosta, né? Então a letra D está errada. Letra E, abalos sísmicos, deslizamento e pedogênese. Não, os dois últimos acontecem na parte superficial do planeta. Então a resposta da número 7 é a letra A. Tá bom? Então espero que isso tenha ajudado vocês aí, pelo menos no capítulo 1, na correção. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a correção do capítulo 2, tá? Nessa mesma lista de exercícios aí. Então, vamos lá. Número 1, capítulo 2, camada de água, disponibilidade de vida. Então, vamos lá. Número 1, a matéria é composta de minúsculas unidades visíveis a olho nu, os átomos. E em cada tipo de matéria, esses átomos se agrupam formando moléculas. Observando a organização dos átomos, identifique os estados físicos da matéria. E aí você tem 3 figuras, né? A primeira figura, os átomos eles estão bem mais afastados e bem agitados. A segunda figura, os átomos eles estão mais perto um do outro, tá? Você não tem tanta movimentação assim. E na figura número 3, aí a última figura, os átomos estão bem arranjados, bem perto uns dos outros, não há movimentação quase aí dos átomos também, estão muito juntos. O espaçamento entre eles é pouquíssimo. Então o que você tem que fazer, se você lembrar da aula em que eu citei a questão do metrô, quando a pessoa sai do metrô e tal, não sei se vocês estão recordando disso, em que eu falei da agitação, estado de agitação das moléculas, isso está relacionado com a temperatura e mudança de estado físico. Então a primeira figura aí é gasoso, estado físico gasoso, as moléculas estão mais afastadas. A segunda figura, líquido. Terceira figura, sólido. Então essas são as respostas número 1, tá bom? A primeira figura é gasoso, a segunda líquido e a terceira sólido. Questão 2, ela é do Enem. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, ou seja, recurso hídrico, está falando de água, tá? Uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por, vamos analisar as opções, reduzida área de solos agricultáveis. Não tem muito a ver, né? Ausência de reservas de água subterrânea, não, porque isso também faz problema, mas a gente tem água superficial de rios também. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Sim, poderia ser, mas ela não ela não foi motivada por isso, tá? Porque você também tem água subterrânea. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar? Não. Letra E, degradação dos mananciais e desperdício do consumo? Sim. Tá? Você degradar os mananciais, você está falando que você vai acabar com as nascentes. Tá bom? Você destruir as nascentes. E o que é uma nascente? É um afloramento da água subterrânea. Tá? E desperdício
no consumo, se você vai desperdiçar água à toa, você acaba criando uma crise hídrica no nosso país. Então, isso é parte de conscientização ambiental também. Então, número 2 é letra E. Número 3, nas aulas de ciências, com certeza você aprendeu que a matéria é constituída de minúsculas unidades dos átomos e pela organização desses átomos em função da temperatura, a água, e a gente vai analisar só a água, é capaz de apresentar mudanças de estado físico. Identifique cada uma das mudanças de estado físico da água. Bem, muito fácil, né? Mais mole do que mastigar a água. A verdade é essa. Eu já mostrei para vocês que essa figura, já desenhei no quadro, eu pedi para vocês desenharem também. Então, a letra A, que está indo do gelo para a água da torneira lá, é a fusão. Tá bom? Fusão. Espero que você não tenha errado, hein? Letra B, que está saindo da água, da torneira, indo para uma nuvem lá. Evaporação. Lembra da palavra? Vapor. Virando vapor. Então, a evaporação. Letra C, saindo da água da torneira e virando gelo. Você pegando a água da torneira e botando no teu congelador para virar gelo. A forma. Solidificação. A água está virando sólido. Então, solidificação. E letra D, saindo da nuvem, indo para a água líquida, é a condensação. No caso, é a nossa chuva, né? Condensação. Então, a resposta número 3, fusão, evaporação, solidificação e condensação. Ok? Número 4, é uma questão do Enem. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, é uma previsão 2025, 2 em cada 3 pessoas viverão situações de carência de água caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando a disponibilidade global, seria. Então, o que ele quer é uma alternativa que seja adequada e viável. Tá? Primeiro, letra A. Desenvolver processo de reutilização de água. Correto, é a alternativa correta. Você tem que reutilizar esse recurso. Tá? Letra B. Explorar leitos de água subterrânea. Não, aí você não torna algo muito viável, né? Tem que ser algo mais viável. Ampliar a oferta de água captando de outros rios. Não, porque aí você não vai estar fazendo nenhuma ação corretiva, tá? E letra D, captar águas fluviais. A diferença de águas pluviais para fluviais é o P. É o P, P de pingo, de chuva. Então, água pluvial é de chuva, tá? Captar águas pluviais, só isso? Não, né? Ela é uma alternativa, mas está falando da disponibilidade global. Letra E, importar água doce de outros estados? Não, né? Então, a resposta correta é a letra A. Tá? Desenvolver processo de reutilização da água. Número 5. Aí você tem uma figura aí de uma árvore, de um rio, do sol e várias setinhas com as letras. O que ele quer saber é o nome do processo de cada letra. Vamos olhar o que ele pediu. Você sabia que a água que hoje está no mar pode um dia fazer parte de um iceberg? Aí tem a ver aí uma problemática, porque tem a ver com dessalinização da água. Tá? A água do iceberg não é salgada. Isso acontece porque a água circula na natureza e muda de estado físico, formando o ciclo da água. Analise o ciclo ilustrado abaixo e identifique os fenômenos assinalados. Tá? Isso tem no livrinho de vocês também, tá? No capítulo 2. Então, a letra A, que é a setinha que está em cima da árvore. Letra A, transpiração. Letra B, que é a setinha que está indicando para baixo ali, ó. Precipitação, é da chuva, né? Precipitação. Letra C, a setinha para cima que está saindo do lago ou do mar. Mas é de um lago aí, né? Evaporação. E a letra D, é a setinha que está indo para o lado para formar nuvem, é condensação. Tá bom?
Então essas são as respostas número 5. Transpiração, precipitação, evaporação e condensação. Número 6 é uma questão do Enem. Ele diz assim, ó, a falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas desse século. Imaginem, se a pandemia está sendo um problema, imagine a falta de água. Prevê-se que nos próximos 20 anos a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida por meio de seus diferentes usos e consumos. As atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Então, o que o homem faz no ciclo da água que altera o quê? Letra A, a quantidade total, mas não a qualidade disponível no planeta? Não, né? O homem não interfere na abundância total da água. Ele pega, o problema todo é a água potável, né? E ele mexe na qualidade da água, sim. Então tá errada a letra A. Letra B, qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações? Aí sim, porque ele mexe. Ele tira a potabilidade da água, né? E vocês já relembram aí o que é potabilidade, né? Própria para o consumo humano. E a qualidade dela também vai ser alterada. Então a letra B está correta. Letra C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre? Não. Na parte superficial também. Letra D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos? Não, porque, perdão, por exemplo, um homem derramar óleo no solo. Esse óleo ou esgoto, que seja, ele vai afetar a água subterrânea também. Então, o homem interfere tanto na superficial de rios e lagos quanto na água subterrânea. Então, está errada a letra D. Letra E, o regime de chuvas, mas não a qualidade de água disponível no planeta? Não. Não, está errado. Tá bom? A letra E está errada. Então, a letra correta é a letra alternativa B. Perdão, questão 7. Nos últimos 60 anos, a população mundial ela duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente do planeta, aproximadamente 97% são de água salgada. Isso, mares e oceanos. E por que do sal? Por conta das rochas, tá? Indução das rochas, salinidade das rochas. 2,4% formam, que sobram, né, desses 3%, formam geleiras inacessíveis. E apenas 0,6% corresponde à água doce, armazenada em lençóis freáticos, né, subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável se tornará um bem extremamente raro e caro. Tá? Isso aí foi uma revista, tá, em 2002, Degradação de Recursos Hídricos e seus efeitos sobre a saúde humana. Considerando esse texto, né, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria fazer uso exclusivo de água subterrânea, pois ela pouco interfere na qualidade dos rios e das águas? Não. Tá? Ela também alimenta e faz toda a parte do ciclo. Está errado essa letra. D. Desviar água dos mares para os rios e lagos de maneira a aumentar o volume de água doce nos pontos de captação? Não. Está errado. Tá? Letra C. Promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar, diminuindo assim a demanda sobre água doce? Vamos começar a treinar você a beber água salgada. É isso que ele está falando. Não, né? É ilógico isso, né? Letra D. Reduzir a poluição e a exploração de recursos naturais e melhorar a forma de uso de água potável? Perfeito. A conscientização e educação ambiental. E a letra E. Realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente nos mares, de maneira a afetar a água doce disponível? Não.
Tá errado. Se você fizer isso aí, você vai começar a prejudicar a biota marinha e uma série de outras coisas. Então, essa foi a correção do capítulo 2, tá ok? Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa correção, agora do capítulo 3, conhecendo a atmosfera. Tá? Questão número 1. Acompanhe aí comigo e faça a sua correção. Quando você estudou a atmosfera, conheceu as suas camadas. Agora identifique entre essas camadas aquelas que possuem as características abaixo. Ele vai começar a citar uma série de características e você vai ter que escrever qual é a camada da atmosfera que ele está se referindo. Então, a primeira, camada onde há maior concentração de ozônio. Tá? Então, essa camada ela tem o nome de estratosfera. Estratosfera. Letra B, camada onde se formam os ventos. Resposta, troposfera. Resposta da letra B, troposfera. Letra C, camada que vai dos 50 km aos 80 km de altitude. Mesosfera. Essas respostas, essas dicas, isso está no livro, tá? Mesosfera. Letra D, camada que apresenta partículas elétricas, tá? Termosfera ou ionosfera, que vem de íons, tá? Então, termosfera. E letra E, a última camada da atmosfera, exosfera. A partir daí, da exosfera, você já tem o espaço sideral, tá bom? Então, essas são as respostas da número 1, questão número 1. Questão número 2. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, ou seja, são formadas por um campo magnético e um campo elétrico. A mais antiga estação de rádio foi ao ar em 1920, nos Estados Unidos, e teve a sua transmissão em cadeia nacional apenas em 1927. Esse tipo de comunicação só é possível graças a partículas elétricas presentes na atmosfera. Identifique a camada atmosférica onde ocorre o reflexo de ondas e que nome recebem as partículas elétricas responsáveis por esse fenômeno. Bem, eu já dei essa dica aí para vocês na questão anterior, né? É a termosfera, tá? E ionosfera, e as partículas elétricas são conhecidas por íons, tá? Então, agora a gente vai começar a olhar a questão número 3. Questão número 3. A camada de ozônio é formada por um gás à base de oxigênio, 3 átomos por molécula, ou seja, O3. Então, 3 átomos de oxigênio. E é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos. Explique o porquê. Tá? Bem, resposta. Porque nos protege dos raios ultravioletas do Sol. Então, resposta. Porque nos protege dos raios ultravioletas do Sol. E esses raios ultravioletas, eles, na verdade, são um comprimento onde eles fazem mutações, tá? Eles causam mutações nas células, podendo gerar câncer, gerar pequenas mutações ou problemas ou defeitos, tá bom? Então isso tudo, essa camada, ela nos protege disso, como se fosse um protetor solar, né? Então, número 4. Embora o ar esteja o tempo todo à nossa volta, não vemos. Também podemos prová-lo, pois não podemos prová-lo, pois o ar puro não tem gosto. Mas apesar de nossa dificuldade em percebê-lo por meio dos sentidos, o ar existe e é matéria. Observe a figura abaixo. Uma pessoa tampou com o dedo o orifício da saída de uma seringa e pressionou o êmbolo. Este êmbolo avançou até certo ponto, depois, por mais que a pessoa empurrasse, o êmbolo parou e não avançou mais. Pensa e responde. Então, olha só, a pessoa comprimiu a seringa, tá? E na ponta dela tamponou com o dedo. E ela não conseguia avançar. Então, letra A, que nome recebe a propriedade do ar encontrado na seringa B?
compressibilidade. Ela está sendo comprimida. Então, o nome é compressibilidade, propriedade. Letra B. Que nome recebe a propriedade do ar quando soltamos o êmbolo e o ar volta à posição inicial? Elasticidade. Lembra do elástico? Você puxa, ele volta para a posição inicial. Então, o ar, sim, ele tem elasticidade. Então, o nome é elasticidade. A resposta da letra B do número 4. Número 5. Pensando nos componentes do ar em suas características, preenche os parênteses abaixo com as seguintes letras: N para nitrogênio, O para oxigênio, G para gases nobres e C para gás carbônico. Então a primeira aí, não se combinam com outras substâncias. Gases nobres. Esses gases nobres são inertes, tá bom? A segunda, só é absorvido diretamente do ar por algumas plantas e bactérias. Nitrogênio, tá? O ar é cerca de 78% da atmosfera de nitrogênio. A terceira, é absorvido na respiração, oxigênio, né? É liberado na fotossíntese, também oxigênio. As plantas consomem CO2 e liberam oxigênio. E a última, existe em pequenas quantidades na atmosfera em condições naturais, gás carbônico, tá? Então vai ficar GNOOC, tá bom? Questão número 6. Para a realização dessa atividade serão necessários um copo com água e um pedaço quadrado de cartolina. Tal quadrado pode ser de poucos centímetros, maior que o diâmetro do copo. Para fazer o experimento é necessário que se encha bem o copo com água, se possível até a borda. Depois coloca-se sobre ele um pedaço de cartolina, tomando cuidado para que nenhuma bolha de ar, e também não caia, né? Nenhuma bolha de ar se estabeleça no copo. Segurando com firmeza o pedaço de cartolina contra a boca do copo, vire-o de cabeça para baixo, com bastante cuidado. Depois retire a mão debaixo da cartolina. Então você tem o procedimento. O que acontece depois disso? Explico por quê. Aí a resposta: a água não cai porque a pressão atmosférica do lado de fora do copo é maior e empurra o papel contra o copo, impedindo a saída de água. Então essa é a resposta, tá? Da número 6. Então agora a gente vai olhar a questão número 7. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta, e ela tem várias camadas. Para fim de estudo, os cientistas dividiram a atmosfera em camadas. Preencha os espaços identificando as camadas atmosféricas. Então, a gente tem A, B, C, D e E. Se você olhar o gráfico horizontal, na abscissas, que é o eixo X, na horizontal, ela varia a temperatura. Então, do lado esquerdo ela é mais fria e do lado direito ela é mais quente. E existe também uma escala vertical aí, eixo das ordenadas, ou Y, vertical. Isso aí é a altitude, tá? Então a letra A, à medida que ele está subindo, a temperatura está diminuindo. Se você for olhar, letra A, qual é o nome? Troposfera. Depois da letra B, quando ela vai subindo a altitude até chegar na letra B, a temperatura vai aumentando, mas lentamente. Qual é o nome? Estratosfera. É a letra B. Na letra C, a gente tem um aumento brusco aí da temperatura e depois ela cai um pouco aí na letra C. Qual é o nome? Mesosfera. Letra D, está com a temperatura mais baixa de todas aí, né? Termosfera, por conta dos íons, tá? Ou chamada de ionosfera, então termosfera. E a última camada, a letra E, exosfera, tá ok? Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Questão número 8.
Com relação à troposfera, marque a alternativa correta. Tá? Então, é a camada mais baixa da atmosfera? A troposfera? Não. Na troposfera formam-se nuvens, os ventos e a chuva, a neve e a tempestade? Não. É da troposfera que os seres vivos retiram oxigênio para a respiração? Todas as alternativas acima estão corretas? Perfeito. Por quê? Se você for olhar, todas as alternativas estão erradas? Não. Então a correta é a letra D. Porque olha só, ele é a camada mais baixa da atmosfera. Se a gente for olhar o gráfico, você vai ver que a letra A, você colocou troposfera. Também é onde tem a formação de nuvens, tá? Tempestade, é onde os seres vivos respiram. Então todas essas estão corretas, é a letra D. E com isso a gente fecha a nossa lista de exercícios. Vocês receberam aí que tem escrito capítulo 4, desconsiderem, porque ela estava presente na mesma folha quando eu fiz quando eu tirei a xerox para vocês dessa lista de exercícios, tá bom? Então essa aula, a aula número 5, comporta essa correção dos exercícios, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Bem, pessoal, hoje na nossa aula 6, eu vou lançar um desafio para vocês, tá? E vai ser a programação dessa aula. Qual o desafio? Nós estudamos 3 capítulos durante esse bimestre, tá? Primeiro a gente estudou o nosso planeta, a estrutura dele toda, a parte interna, tá? Então nós vimos vulcanismo, placas tectônicas, terremotos, tudo isso. No capítulo 2, nós estudamos a questão superficial de água, né? Então nós vimos todo o ciclo da água, mudança do estado físico e tal. E a número 3, nós vimos as camadas da atmosfera e as suas divisões. Desafio de hoje, vocês vão ter que escolher dentre um desses 3 capítulos, então ou o capítulo 1, ou 2, ou 3, um tema para vocês fazerem um vídeo com uma explicação desse tema, tá? Não é para ficar lendo, é para vocês falarem. Esse vídeo não precisa ser muito longo, uns 5 minutos apenas. Vocês podem fazer esse vídeo, tá? Explicando um pouco sobre esse tema, tá bom? Então não é para você ficar lendo. Você pode até fazer um cronogramazinho, treinar, mas não é para ficar lendo no livro. Escolher um subtema desse capítulo. Então, assim, se você escolher falar sobre Pangeia, por exemplo, você fala um pouco, se você quiser falar sobre a troposfera, explicar um pouco dela, tá? Aí um tema, você vai escolher um capítulo, dentro desse capítulo você vai escolher um tema, tá bom? E fazer esse vídeo e enviar para mim, tudo bem? Espero que tenha tudo bem, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.